irmã Regiane. Tudo debaixo de muito segredo, como se nós nunca desconfiássemos de nada. Durante 13 anos eu pastoreei. Estou de folga por causa da faculdade. E toda vez era a mesma coisa. A minha esposa tentava esconder de mim, eu dava risada. Eu dizia, vocês não vão esquecer de mim. Mas é sempre assim. Mas esse que é o agradável das coisas. Você se sacrifica pela igreja e num determinado momento os irmãos se lembram de você. Congratulam-se, se alegram e compartilham esse momento. E nós louvamos a Deus por isso. Esse é um momento de alegria. E alegria é uma coisa abundante. Na última ocasião que estivemos aqui, nós ministramos sobre o alvoroço, sobre a vida de Jairo, sobre como Deus, através da pessoa de Cristo, trabalha na vida do ser humano. Hoje, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Um dos maiores desafios que o Filho de Deus enfrenta na atualidade é se manter alegre. E a alegria é um fator que determina a minha motivação. Se eu estou alegre, eu estou motivado. Se eu estou alegre, eu estou animado. Se eu estou alegre, eu estou disposto. Se eu estou alegre, eu estou ativo. Se eu estou alegre, eu me exercito, eu trabalho. Porém, na ausência da alegria, falta disposição, falta ânimo, nos tornamos apáticos, nos tornamos inquietos e muitas das vezes nos paralisamos, nos atrofiamos pela falta de alegria. E o fator motivador da alegria gera uma certa circunstância. Porque encontrar alegria nas fases da vida, nos momentos da vida, é um grande desafio. E a carta que Paulo escreve aos Filipenses é um resumo sobre este assunto. O capítulo 4, versículo 4, Paulo é inspirado por Deus a desafiar a igreja. A igreja de Filipos era uma igreja que Paulo trazia no coração. Uma igreja que na sua carta Paulo diz assim, que gerava prazer, satisfação e alegria ao pensar em vós. Porque era uma igreja que sempre amparou o apóstolo, que sempre cuidou dele, que sempre o ajudou e que sempre contribuiu para o ministério de Paulo. Ainda que em outros lugares Paulo era contestado, Paulo era mal interpretado em alguns momentos, mas a igreja que estava em Filipos era uma igreja apaixonada pelo ministério de Paulo. Então Paulo escreve a carta e nesse versículo 4 ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. A palavra regozijar, ela traduz e ela manifesta um sentimento de plenitude.
É uma alegria abundante. E é interessante porque Paulo menciona a palavra alegria nesta carta 14 vezes. E juntamente com a palavra alegria, Paulo menciona a palavra mente por 16 vezes. Ou seja, Paulo está dizendo que o meu fator motivador para que eu me mantenha alegre e constante depende da minha mente, depende de como está a minha cabeça. Porque tudo aquilo que mexe aqui altera aquilo. Então Paulo transcreve isso. E ele diz que a alegria está diretamente relacionada ao que acontece com a nossa mente. Quando Jesus está falando com os discípulos, lá pelo capítulo 6, 7 e 8 de Mateus, Jesus ele trabalha uma questão muito complicada com os discípulos. Jesus fala das preocupações, das inquietações, do cuidado da vida, do comer, do vestir, do amanhã. Jesus trata essas ações, essas situações que geram muitas inquietações no coração do ser humano. E Jesus diz assim: olha, por que estás preocupado com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir? Porque essa é a inquietação, a preocupação dos filhos de Deus, do ser humano em si. E Paulo, ele traduz isso de uma maneira muito enfática. Paulo escreve essa carta motivacional para a igreja, a fim de ajudar os irmãos a mostrar para eles que é possível se manter animado, é possível se manter alegre, mesmo em meio a circunstâncias complicadas. E Paulo, ele diz que existem algumas situações que roubam a nossa alegria, meu. E essas situações, elas são como ladrões que entram na nossa vida e nos roubam a alegria, roubam a nossa paz, roubam o nosso vigor. E ele revela isso e transmite isso no capítulo 1, 2, 3 e 4 da carta. E o primeiro fator que Paulo transmite são as circunstâncias. E é interessante isso, porque lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 24, Paulo diz assim, acerca das coisas que me aconteceram. Aí ele diz, aí ele vai enumerando essas coisas. Ele fala dos açoites, das prisões, ele fala da fome, do frio. Ele fala de tudo que ocorrera com ele durante o seu ministério. E ele diz, olha, eu passei por perigos, passei por constrangimento, passei por isso, passei por aquilo. Porém, sem estar contente. Então Paulo fala justamente que as circunstâncias desagradáveis da vida não podem, de hipótese nenhuma, tirar o foco que eu tenho em Cristo. Aleluia, Jesus. Porque infelizmente a maioria das pessoas culpa Jesus pelos problemas. Toda vez que enfrentamos uma dificuldade, uma adversidade, seja ela de que ordem for, seja na família, no casamento, no relacionamento com filhos, no relacionamento pessoal, com
com as pessoas, no trabalho, na igreja, em qualquer área da vida, muitos homens e muitas mulheres, parece que o culpado da história é Jesus. Oh, grande Deus, aleluia. Porque atrelam a Cristo a condição e a situação em que vive. Circunstâncias ruins, elas estão disponíveis para todos. O fato de eu servir a Deus, o fato de eu estar na casa de Deus, o fato de eu estar vivendo com Deus, não me isenta de vendavais, não me isenta de dificuldades, não me isenta de passar aflições, não me isenta de passar por situações complicadas financeiramente, não. O maior exemplo disso, Jesus deu quando os discípulos estavam dentro do barco. E o texto diz que o barco estava sendo açoitado, porque grande era o vento contra o barco. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. O mais interessante é que Jesus estava dentro do barco. O fato de Jesus estar no barco ou estar na nossa vida não nos isenta de sermos açoitados. Mas o que nos alegra e que nos faz acreditar no milagre de Deus é que Ele está presente. Ainda que pareça que Ele esteja dormindo, ainda que pareça que Ele está indiferente, ainda que parece que Ele não quer agir, mas Ele está presente. Porque até para acalmar a tempestade e aquietar o vento tem tempo determinado. Glória a Deus. Porque o barco estava sendo açoitado, o vento estava jogando o barco para lá e para cá. Eles primeiro se afligiram, eles primeiro sofreram e se lembraram que Jesus estava no barco. Glória a Deus. O nosso problema é que a maioria das vezes, no meio das circunstâncias desagradáveis, nós nos esquecemos que Jesus está na nossa embarcação. E queremos resolver sozinhos. Enquanto eles estavam amedrontados e tentando resolver a situação só complicou. Quando eles se lembraram que o mestre estava no barco, as coisas se resolveram. Aleluia. Então Paulo está dizendo que ele conseguia ver Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Enxergue Deus no meio do vento. Enxergue Deus no meio do seu vendaval. Veja Deus de longe agindo, ainda que você não perceba. Verdade, Deus. Aleluia. Então, a circunstância não pode roubar a sua alegria. Muitos ficam em casa, desanimados. Não vou para a igreja, porque eu estou triste, porque eu estou abatido, porque isso, porque aquilo, porque me aconteceu alguma situação difícil e eu desanimei. Só que na casa de Deus, é na casa de Deus que eu encontro a paz, que eu encontro a alegria. Glória a Deus. Olha, Salmo 122, versículo 1, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmo de Asaf diz assim, que na circunstância em que ele estava vivendo, ele começou a ver a situação dos ímpios. E essas situações dos ímpios, os ímpios prosperavam, os ímpios cresciam em volta dele, e isso o incomodou. E Asaf diz assim que ele começou a duvidar do caráter provedor e do caráter bondoso de Deus. Tem momento que você olha para as pessoas que não servem a Deus e as veem prosperar, e você se questiona e diz: peraí, eles prosperam ou não? E é nessa hora que o diabo quer saquear a sua alegria, que o diabo quer saquear o seu prazer de servir a Deus, porque ele coloca dúvida e faz você duvidar que Deus é provedor, que Deus é cuidador e que Deus é mantenedor da sua vida.
Glória a Deus. Só que Asaf, ele diz assim: eu quase me desviei, quase que meus pés se desviaram, até que eu entrei no santuário. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lá no santuário, ele foi alcançado pela graça. Aleluia. Papai. Lá no santuário, ele diz assim: os meus olhos foram abertos e eu pude ver. E muitas das vezes nós não conseguimos ver porque a circunstância não serve. Segunda coisa que Paulo diz que rouba a alegria do cristão são as pessoas. O capítulo 2 dessa carta, Paulo fala isso. Paulo fala dos relacionamentos. E relacionamento é complicado. Relacionamento é difícil de entender. Pastor é psicólogo, pastor é psicanalista, pastor é assistente social. Pastor tem que ter tato para todas essas áreas, porque ele lida com relacionamentos. Ele lida com relacionamentos interpessoais, ele lida com relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais. Então, tudo chega na mão de um pastor para ser administrado. Glória a Deus. E os maiores problemas que envolvem a vida dentro da igreja são os relacionamentos. Pessoas que não conseguem entender que de um lado tem uma alma, do outro também. E que essas almas foram conquistadas e compradas pelo mesmo sangue, pelo mesmo sacrifício da cruz. Então Paulo exemplifica isso. E Paulo testifica dizendo qual é a pessoa mais importante para mim e para você. Porque Jesus, ele dá a receita básica do relacionamento cristão. E Jesus, ele nos mostra isso. Primeiramente Deus, segundo o próximo, e terceiro somos nós. Só que nós invertemos essa escala. Primeiro eu, depois Deus. E se sobrar alguma coisa, meu irmão, a gente conversa. Vivemos num mundo egoísta, egocêntrico, individualista. E um dos maiores problemas do relacionamento, pastor, é o individualismo. Jesus, ele foi bem claro para os discípulos: se você prega bem, glorifique a Deus. Se você canta bem, glorifique a Deus. Se você ora bem, glorifique a Deus. Se você evangeliza bem, glorifique a Deus. Porque Jesus deu a receita e ele disse: olha, sem mim não podeis fazer nada. Aleluia, Deus, é verdade. Então, se há comprovação daquilo que você faz, é porque Deus está na sua vida. Porque pregador sem graça divina é apenas um orador vazio de unção e cheio de palavras. Cantor sem a presença de Deus é apenas um ilustrador de palavras. Então Paulo está dizendo isso. Que infelizmente existem muitas pessoas distantes do Senhor por causa de relacionamento, por causa de pessoas. Existe uma classe no meio do povo de Deus que eu os qualifico de semeadores de desânimo. São aqueles que não querem que você ande, não querem que você vença, não querem que você cresça, não querem que você apareça, não querem que você sonhe, não querem que você acredite.
para ela sempre tem uma palavra negativa concernente a alguém ou alguma coisa. Essas pessoas não acreditam no pastor, não acreditam na igreja, não acreditam naquilo que é executado pelo povo. São semeadores de desânimo. Eu fico imaginando se algumas pessoas importantes, se Thomas Edison desse ouvido às pessoas que não acreditavam que ele seria capaz de inventar a lâmpada, nós estaríamos no escuro. Se todas aquelas pessoas que disseram para Santos Dumont, dizendo para ele que ele jamais iria fazer voar aquele aparelho, se ele desse ouvido àqueles desanimadores, quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas de capacidade, de intelecto, de capacidade em outras áreas deixaram de aparecer porque deram ouvido a mensagens negativas? Verdade. Quantos grandes personagens deixamos de conhecer porque foram afetados por mensagens negativas de pessoas que não acreditavam? A Bíblia me diz lá em Juízes que existia um jovem, filho de uma meretriz, e Israel estava vivendo um dilema, estava vivendo um drama. Israel constantemente vivia em conflito ali com os habitantes da região, com os midianitas, com os demais moradores ali. E a Bíblia diz que Israel começou um confronto e ninguém... Ela vê aquele homem tentando ajudar, e os irmãos dele o mandaram embora. Sabe por quê? Porque ele era filho de uma meretriz. Mas Jefté era um homem valente, Jefté era um guerreiro, Jefté era um homem que acreditava em Deus. E na hora que a coisa ficou ruim, alguém disse assim: precisamos de um líder. E quem pode ser esse líder? Só pode ser Jefté. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se você parar para dar ouvido a quem não quer o seu bem, você desiste, você para. Verdade. Você deixa de avançar, você deixa de conquistar, você deixa de chegar aonde Deus quer que você chegue. Aleluia, Jesus. O diabo quer que você desista de orar pela sua família, pelo seu esposo, pelo seu lar, pela sua casa, pelo seu trabalho. Eu trabalhava numa empresa e o meu encarregado, todos os dias ele chegava, ele era supervisor do meu setor. Eu estava ou cantando ou assobiando. Não importava a circunstância, eu estava sempre cantando ou assobiando. Ele parava perto de mim, me olhava, balançava a cabeça e ia embora. Um dia ele chegou e falou: vem cá, você não tem problema? Eu falei: estou cheio. Mas se você tem problema, porque todo dia você canta? Eu falei: porque a minha alegria não está relacionada com os meus problemas. Glória a Deus. Aleluia. E ele: não gosto de você. Aí eu falei: mas eu gosto de você. Eu não gosto de você, porque eu nunca vi uma pessoa demonstrar tanta alegria sem motivo. Eu falei: porque o meu motivo não está fundamentado nas coisas, está fundamentado no Cristo. Meu Deus, Jesus. Jesus é a razão da minha alegria. É por isso que eu louvo. Sabe por quê? Quando eu acordo de manhã, que eu respiro, acordo, vejo o dia, eu estou desfrutando do cuidado dele, da promessa dele de vida que ele dá. Se eu venho para o trabalho, eu estou desfrutando de um Cristo provedor, cuidador, que me abriu essa porta. Aleluia. E aquilo irritou aquele homem. E ele disse: eu vou te mandar embora. Eu disse para ele assim: olha, essa porta quem abriu foi o meu Jesus, só ele fecha. Glória a Deus. Irmão, a empresa fechou, a empresa se mudou, eu continuo funcionário dela. Eita, glória. Glória a Deus. Então, meu irmão, quando Deus abre uma porta, só ele pode fechar. Aleluia. Então as pessoas